Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo maravilhoso que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. Estamos aqui para o terceiro episódio para falar de administradora, um dos órgãos mais relevantes no universo condominial, que muitas vezes é desvalorizado e outras vezes superestimado. Então nós estamos aqui conversando, já no terceiro episódio, mostrando a real importância desse organismo dentro do condomínio e claro, mostrando também os lados não tão positivos dessa vida de viver de condomínio. Não é isso, Léo? Fala aí, Jonathan, tudo bem? Seja É isso bem-vindo. mesmo, cara. Como a gente já falou nos primeiros 2 episódios, né, trabalhamos sempre com administração de condomínio. Eu não nasci, né, porque que nem o Jefferson, né, que não nasceu na Sim, área condominial, mas estou na área condominial desde os 16 anos também, em administradora por muito tempo. Então sim. a gente sabe que muita coisa que as pessoas acham que a administradora tem que fazer, não faz, e muita coisa que tem que fazer, as pessoas, né, tem toda essa troca, essa confusão. E hoje estamos aqui com o Alexandre Bert, vindo aqui da Bert Assessoria. Cara que trabalho com ele, fenomenal, parte de assessoria que eles dão para um condomínio meu que eu tenho ali na Lapa, top. Então, trabalho Eles são da de região inclusive, proximidade, né? são da região ali, muitos anos, né, na região, e vai falar um pouquinho aí pra gente de como que é essa vida de administrador. Ele que tá realmente no âmago ali do negócio ali, e há muito tempo nesse ramo, pra gente ter aí mostrar pro pessoal, né, mais uma vez, quais são as diferenças: síndico, administradora, zelador, os próprios condôminos. E hoje mais focado em assembleia, né? E hoje mais focado, né, você vai explicar as nuances da assembleia, o que que é uma AGI, o que que é uma AGO, o que que é uma AGE, né, essas Sopa de diferenciações, letrinhas. sopras de letrinhas, o que que cada uma, né, define dentro do condomínio. E aí estamos aí, né, Alexandre? É isso aí, Seja é bem-vindo, isso aí. cara. Beleza, obrigado pelo convite, muito obrigado, Wellington, Jonatas. Eu acho é uma honra eu poder estar participando do podcast e, assim, o que o Jonatas falou é muito importante. Esses 200 Bilhões de bilhões Bilhões. é muita grana, Eu né? sempre brinco que eu queria 1% dele, pô. É muito dinheiro. Então, assim, para quem vive de condomínio, né, e quem trabalha direitinho, existe espaço para todos. perfeito. Né, você trabalhando com correção, trabalhando bacana, tal, você vai ter espaço, né, então acho que isso é fundamental. É só uma correçãozinha, o Bert Consultoria, Eu falei assessoria. É. Não, é consultoria, Bert Bert Consultoria. Consultoria, Ó a a gente gafe. está há muito tempo no mercado, mesmo como você falou, nossa empresa ela está desde 1977, a gente Puxa, que está na legal. segunda geração, né, então, Que é você e se seu irmão, né? eu, meu irmão e meu pai comprou uma pequena imobiliária em 77, Sim. né, e sempre foi imobiliária, Aham. tá. E aí, assim, vou começar falando um pouco então já da empresa, já que a Claro, gente está por emendando favor, nesse assunto, por né. favor. Então, assim, a gente, começou em 77, meu pai comprou essa imobiliária. Em 86, eu comecei a trabalhar lá, né. E fui de office boy, assistente, a gente passa por tudo, né. Mesmo sendo filho do dono, muito legal. Ah, Muito legal, sem dúvida, muito né. legal, uma Meu pai, postura sempre bacana foi do seu pai. muito rígido, tal, né, que Deus o tenha, né, ele faleceu em Sim. 2015, enfim. Hã, e a gente, passou por todos os setores. Agora, isso em 86, quer dizer, a gente, quando trabalhava com telefone também, Uhum. entendeu. Então, assim, Ela vende e compra de que telefone? ela vende compra de telefone. Que era Nesta uma é fortuna na época, né? você falou muito bem. A gente, fazia locação de imóveis, venda de imóveis, e administração de imóveis, né. E aí passamos a fazer a parte de telefone também, quando eu entrei e passei a fazer parte do time de forma mais contundente, Sim. né, assim, a gente já passou, vamos começar a fazer parte da diretoria. Pois bem, e aí começamos a fazer compra, venda e locação de telefones, que era um negócio excelente, era um Sim. negócio que era muito rentável. As pessoas declaravam o telefone, né, no imposto de Declaravam, renda. até pouco tempo a gente tinha que ter isso daí na declaração, quando tinha ações ainda, enfim, né.
Então, e aí este mercado acabou. Sim. Esse Literalmente, né? acabou. Veio a privatização e esse mercado terminou. Então a gente já tinha um espaço de administração, tinha lá o espaço físico, né? E o espaço sistêmico também. E ficamos sem aquela receita. Falei assim, o que a gente vai fazer? Já havia uma demanda nossa de clientes pedindo, vocês não administram condomínio? Vocês não administram condomínio? E a gente, né, não administrava e sempre indicou uma empresa que era referência lá na Lapa, Sim. tal, enfim, e fazia essa indicação. Pois bem, aí eu falei, olha, vamos encarar, né? Vamos começar a trabalhar com condomínio? Eu acho que aí veio mais uma pedida dessa, eu falei assim, putz, acho que chegou a hora da gente começar a trabalhar com condomínio também, né? Bacana. E aí, eu e meu irmão fizemos o curso da Roseli, que é o Schwartz, claro. Schwartz, O livro já tá na 16ª edição. né? Fizemos esse curso aí há mais de, vou te precisar, faz 20 anos. Faz mais de 20 anos que a gente trabalha com condomínio. Vai fazer 20, acho que 20, entre 20 e 25 anos que a gente está nessa. Então, fizemos esse curso, eu falei, vamos encarar, né? E começamos com o nosso primeiro condomínio, nosso segundo condomínio. Nosso segundo condomínio está com a gente até hoje. Puxa, que bacana. Que legal. Parabéns. Então são 20, eu estava vendo, acho que são 24 anos que a gente está com esse prédio já. Que legal. Enfim, é, 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 a gente tem muito isso na nossa empresa. O Uhum. que é? É vender essa tradição, esse tempo de mercado, honestidade que não deveria ser Ser critério, mas a gente, Secretário de venda, a né? gente teve né? recentemente uma que, né? Pois é, você vê, um caso tão grave, sério, né? E não foi o primeiro, né? Exato. Não foi o Uhum. E primeiro, né? tristemente a gente tende a acreditar que não seja o último. Exatamente. Então, quer dizer, as pessoas elas entendem que você está mexendo com o dinheiro delas, né? Então, assim, o síndico, o subsíndico, o grupo, eles estão sempre atentos a isso, né? Claro. Uhum. Enfim, estão sempre atentos. É isso. Essa foi a nossa entrada no mercado, Pô, né? parabéns, muito legal. E eu notei, né, que você carrega o Júnior no nome, né? É um peso. Júnior. É um peso, né? É um peso, é um peso. Ainda mais que, como você falou, seu pai tinha uma rigidez. Então, e é engraçado que o mercado condominial tem isso, né? São empresas grandes, né? E ainda assim são É tudo familiares. familiares. É. Então, há essa dicotomia ali na relação, né? Porque tem esse aspecto familiar, mas são empresas pujantes. Até gerenciar, não sei a ordem de grandeza dos condomínios, mas a gente sabe o faturamento, e não são valores expressivos, mas dentro desse cuidado, né? Muito legal. Exatamente. Meu pai era um contador das antigas, um trabalhador. Perfeito. Um trabalhador, não era um ganhador de dinheiro. A gente Uhum. até estava conversando isso aqui nas nossas preliminares, Sim, né? Porque sim, uma coisa é ganhar dinheiro, sim. outra coisa é trabalhar, né? Perfeito. São coisas distintas. Aquela coisa que quem trabalha não ganha dinheiro. Né? E eu acho que é complicado, porque a gente precisa trabalhar muito, mas não tem jeito. Mas Sim, o meu pai sempre foi um trabalhador e a gente traz isso dele, isso é traz bom. essa herança de ser um contador das antigas, um cara correto e tal. Isso é uma coisa também que chocou um pouco quando a gente entrou no mercado de condomínio, sabe? Porque sempre fomos uma imobiliária do bairro, Uhum. né? Antiga, bem conhecida e com um conceito muito firme, muito forte ali. Sim, Quando você começa a trabalhar com condomínio, na primeira assembleia que você vai participar, o condômino que nunca te viu na vida, não conhece direito isso aí, fala, "E aí, esse administrador aí, esse síndico aí." Quer dizer, existe um preconceito, né, literalmente, né? Tão grande. literal, muito grande nessa nossa área, sabe? Muito grande. Isso é uma coisa que, no começo, há 20 e tantos anos atrás, me incomodou, falou assim, poxa, mas a gente é exatamente o oposto disso, né? Sim. A gente está aqui para trazer segurança, para trazer credibilidade e tal. E aí o cara chega lá e fala,
estranho, né? E essas contas aí, isso daí, como é que é, né? É complicado. E o mundo condominial, ele é ingrato demais, né? Em todos os Em sentidos. todos os sentidos, ele é muito ingrato. Tanto para a administradora, quanto para o síndico. Ele é um mundo, assim, que se você não faz 100, você faz 99 e não faz nada, né? Por aí. É por aí. Eu falo que a minha esposa, ela muito próxima, né? Vê Nossa, mensagens, vê o que acontece nos condomínios, porque independente do trabalho que você faça, tanto a administradora quanto o síndico, seu trabalho pode estar no 29%. Aquele 1% é que o pessoal vai começar a falar mal, o pessoal vai começar a te julgar, o pessoal vai começar a te criticar por conta disso. Você falou que ficou mal, né, quando escutou um negócio desse. Eu nunca me senti mal por conta disso. O que eu sempre faço? Eu reavalio, vejo se as minhas táticas, Você tem as razão, né, de ser. estratégias, né, como que tá pra... Porque às vezes, mesmo que você tenha razão, é aquela questão que eu comentei no outro podcast. Às vezes você faz aquilo que a pessoa não entende que é o correto, e talvez você tenha que fazer de uma outra forma, ou falar, explicar de uma outra forma para que a pessoa entenda, né? E aí, a minha esposa era de absorver, que nem você falou, eu não me senti mal. Absorve de uma forma assim tão grande, ah, e que não é nem com ela, né? É comigo. sim, muita Mas fica gente. tão mal Mas o por casal conta que da... vive em Sim, próximo. uníssono, né? Próximo, É que um isso. sente, o outro sente Sim. também, e os filhos também. Quer dizer, é assim, se você chega chateado, chega, né? Você vai E aí passar isso para sua eu família, né? nunca, cara, me importei com essas coisas, assim, de ficar mal, né? Eu tento sempre reavaliar para ver se é verídico e se for verídico, o que eu Sim. preciso melhorar, né? Mas que é chato, que Chato, dá é chato. vontade de você É mandar que pro inferno de vez em quando. Dá. a gente cria uma casca, né, Wellington? A gente cria uma Cria, casca, né? cria. Naquela época, né? Eu Era ainda recente, não né? tinha, a gente não tinha essa casca ainda. Você estava começando a conviver. Agora a gente cria uma casca. Eu vou mais longe, você falou 99%. Às vezes você está 100%, é difícil estar 100%, mas você pode estar 100% naquele item correto. O condômino, que vai para uma assembleia, a gente vai falar de assembleia já Isso. já, ele vai para a assembleia, mesmo sabendo que aquele 100% está correto, ele vai lá e coloca uma pulguinha atrás da orelha de Se der os alguém, condemônios, né? né? Então, Exato. assim, e pode tornar a sua assembleia mais improdutiva, pode, enfim, tem um monte de coisa que depende muito da audiência, né? Isso é um fato importante. Aguardem aí, pessoal, que a gente vai falar de táticas de É, condução de assembleia. é isso daí. Eu falo pra você porque eu fiz muito curso de como conduzir a assembleia e olha, não, não falar que nem é nenhum dom, né? Porque você aprende. Aprende, com Você certeza aprende, né? Na prática. O Jonatas estava comentando, fez um comentário no outro episódio que ele participou de mais de 300 e poucas assembleias. Ele tem isso planilhado, tá? Não é uma Ah, coisa assim que da tá, cabeça dele, não. Ele planilhou cada assembleia que ele foi, o presidente de cada assembleia. tá. O cara é o cara das planilhas. Eu falei pra ele que eu devo ter participado, acho que de mais de 1000 assembleias. Não tenho conta, não tenho esse cuidado todo que ele tem de detalhes. Mas a gente vai aprendendo com o tempo a como saber. Não vou dar spoiler, não, mas a como É conduzir isso. de acordo com cada figura que a gente tem dentro da. A gente tem uma frase, tem algumas frases que a gente, ao longo da vida, vai aprendendo, né? Quem apanha não esquece, né? Isso é um fato. Isso é um fato. A gente sempre lembra. Né? Quer dizer, a gente apanhou ali, apanhou acolá, tal. Então, para a próxima, né? Evite, né? Evite assunto X, Quem nunca Y. esqueceu o livro de Atos? E aí, bem nesse dia que esqueceu, alguém pediu. A lista de presença. Quem nunca esqueceu a lista de presença em cima da mesa? Fala, cadê o envelope? Cadê o envelope? Aí você tem que pegar uma folha de papel e fazer a lista de presença. Já aconteceu isso, cara. Desesperador. Já aconteceu. Deixa eu aproveitar então, Vamos lá. pra gente não apanhar. Vamos verdade. agradecer aqui quem ajuda a pagar a conta, que é importante, né? Excelente, excelente. Então vamos lá. Diferencial serviços AVCB para raio e sorteio de vaga de garagem. Você sabe o tanto que é chato. Inclusive, era uma estratégia que eu usava de assembleia, nós vamos falar hoje. Eu queria quórum na assembleia, eu colocava o termo vaga lá, não importava o que fosse, a assembleia estava cheia. Um sorteio de vaga é muito complicado. Conta com a Diferencial Serviço. Fala pro Silso que você é amigo do Herter, eles te dão um desconto Na lá. hora. Petros Desentupidora,
fala lá com o Neres, cara espetacular, atende o Wellington de madrugada, no horário que precisar, porque infelizmente essas questões de Deu desentupimento merda, chame a é Petros. sempre final de semana e horário errado. Nunca é horário comercial, sempre horário equivocado. Então, a Petros ajuda. Portal segue sistema segurança eletrônica. Dispensa até a apresentação questão da relevância da segurança eletrônica no mundo que a gente vive, né? Precisando de reconhecimento facial e tudo isso. Então, fala lá com o Cavalcante. Também comenta que é amigo do Wellington, que você assistiu aqui o podcast, que você se inscreveu aqui embaixo. Que você... Bom que eu vou ter vários amigos, né? É, exato. Aumentando já os amigos do Wellington aqui. Segue Energy, energia solar. Você vive pedindo receita para o condomínio. Por que você não aproveita, economiza e gera essa receita? Gera a sua energia e economiza. Fala lá com o Paulão, também disse que é amigo do Wellington. Esteja inscrito aqui no podcast, na nossa descrição tem aqui lá para vocês Conhecer o cadastrar. projeto, os caras vão querer pagar na hora para fazer. Cara. Exatamente. Honest Market Brasil. É mini mercado e franquia. Então o que acontece? Se você não tem todo esse carisma do Alexandre, não tem a coragem do Ayrton para ser síndico e cuidar de administradora, porque não é fácil ser dono de administradora, eu admiro, parabéns, você pode ter uma franquia e atuar nesse mercado de 200 bilhões, uma franquia de mini mercado, que tem sido fundamental nos condomínios, até por conta dessa segurança. Então você consegue ali, dentro da sua própria casa, pegar lá um material e se alimentar, enfim, tem até algumas outras só coisas, você né? ver o tanto de lucro que o mercado dá para você ter uma ideia do quanto é viável ter uma franquia dessa Exatamente. hoje dentro de condomínio. E, por outro lado, você sendo síndico, se você ainda não tem condomínio, porque hoje em dia a maioria dos condomínios já estão com esse mercado, Um monte. era diferente, né? Agora já tá a maioria. Conversa com o pessoal da Honest, que eles dão um atendimento espetacular, eles têm uma coisa que eu acho muito bacana, eles veem o perfil de consumo do condomínio e aí vão naturalmente colocando mais daquele tipo de produto. Então não corre o risco daquilo que mais vem de faltar, que a gente vê em outros mini mercados. Flecha 13 Corretora de Seguros. Roberto e Calil estiveram aqui, já fizeram uma live muito bacana. Eu até te recomendo assistir, tá mais para trás nos nossos episódios aí. Espetacular, a pólice em dia, segura um negócio tão complicado, só que geralmente o pessoal vai naquele 3 orçamento mais barato, 3 orçamento mais barato. E aí quando acontece um problema... Aí tem que chamar a Petros. E para finalizar, Elcis Fechadura Eletrônica, Lício do Casamento às Cegas trouxe, o Ayrton já usa, não teve patrocínio. Quem sabe eu que mudei de casa agora consiga. Tá bom? Então, diz uma coisa, nessas suas assembleias aí, você passou nessa vida, além de esquecer a lista de presença, que mais que a gente sofreu já? Cara, controle na cabeça dos outros, vale? Já vi gente tacando controle na cabeça dos outros. Policial chegando, a polícia chegando. Coisa feia já. Cada uma, assim, briga, porrada mesmo, sair em assembleia. Isso muito quando eu era da administradora, né? Sim. Hoje, como síndico, bem menos, porque eu tenho uma linha de condução de assembleia. E você sendo síndico, você também consegue trabalhar esse bastidor Isso. que a administradora já não consegue. Que a administradora não consegue. Felizmente, esse negócio de porrada eu nunca vi. Mas, assim, a gente já vi muita coisa também em assembleia, viu? Eu já vi o cara fazendo assim, ó. Cala a boca aí, tá o controle na cabeça. Aquela assembleia de controle, né? Que você vai votação eletrônica. Pá! Agora, eu queria puxar um gancho aí da audiência da Solvit. O primeiro patrocinador é a Diferencial, né? Isso. Diferencial. A gente fez uma assembleia onde você usou esse pessoal lá, não foi? Que a gente fez aquela votação eletrônica. É isso aí que o pessoal faz? Ele também faz Também isso. faz isso. Ah, rapaz, isso é muito bom, viu? Tá vendo? Muito Ó, bom. Wilson, aí, ó, propaganda gratuita, Ó, cara. propaganda. É muito bom mesmo isso daí. Nossa, foi um negócio que a gente ganhou muito tempo, assim, e não é só que você ganha tempo, você traz também modernidade para a assembleia, Total. né? Segurança. Isso é bem legal, Você né? consegue É isso aí, contabilizar. diferenciar o serviço. É bem, Os caras achei bem legal isso São daí. top. Cilso lá, cara nota 10 é o Cilso. Você pode contar com o cara é muito bom. Bacana. Que legal. Pagar Então- mais, hein, Cilso? A audiência da sua. Mas a gente tem que ressaltar, né? Veja, a gente tem aí patrocinadores, né? Sim. Que estão aqui. É um trabalho árduo,
trabalhar com condomínio e tal. Então a gente tem que falar o que é bom, né? Tem que falar, né? Muito obrigado, é isso É mesmo. isso aí. E conta pra gente, Ale, um pouquinho da sua vivência em assembleias. Casos Tem, engraçados. tem AGI, tem AGO, tem. Enfim. Bom, eu acho que a gente pode. O ideal, né? A gente falar um pouco de. Eu fiz uma colinha aqui, Pô, por né? Tem que favor, estar fica à vontade preparado aí. aqui para a audiência da Solvit. Eu acho que a gente pode começar falando do edital de convocação. Poxa, perfeito. Eu acho que é Por onde começa, né? tudo começa. Quer dizer, começa um pouco antes, quando o síndico tem Na verdade, se a gente for falar de edital de convocação de uma assembleia de implantação, não, né? Porque o prédio está subindo. Né? Perfeito. Então, vamos falar do edital de convocação de uma assembleia normal que acontece no dia a dia. Perfeito. Então, o síndico vai fazer uma assembleia de prestação de contas, assembleia ordinária. É aquela obrigatória A anual, certo? obrigatória anual. Bom, muito bem. Muito síndico quer aproveitar esse momento, né, para colocar mais itens. Ok. Muitos itens. O que eu acho não muito adequado. Qual o número de itens que você acha que é ideal para uma assembleia? Olha, eu acho que 5 itens é um número que a gente sobrevive. Máximo, né? Não, você sabe, é legal você ter citado isso, porque a gente falou isso nos outros episódios. Tá. Assembleias curtas. É É. preferível fazer mais de uma assembleia do que uma. Porque a pessoa tem a ideia que vai economizar, mas ela não sabe que o último item é decidido muito mal. Muito mal decidido. Muito mal decidido. O cara já tá de saco cheio. Exatamente. Ou então veio aquele atrasado que perdeu todo o fio da meada. Exatamente. Então, Então- assim, uma assembleia a assembleia ordinária, veja, você tem. Antes a gente tinha que fazer a leitura da data anterior. Nossa, Né? Tinha Deus, essa não história aí. Acabou também, Nossa. né? Leitura da data Eu, anterior. particularmente, sou um pouco mais contemporâneo que vocês. Não entendi. Eu nunca fiz uma leitura de ata antiga. Ah, não. Eu não cheguei Nossa, a eu fazer. já, cara. É? Nossa. Eu fiz muita leitura. Não, eu vou de falar data pra você, anterior. tem convenção que ainda exige, Sim, que aí se você... Eu não coloco mais em edital. sim. Mas tem convenção que exige, se você não coloca, aí vai ter o senhorzinho lá de 60 anos. Ué, mas por que não tá Tem aqui a a leitura da leitura, data anterior? Toda assembleia teve. Aí você olha às vezes e fala, você recebeu a ata. Edital. Você para a ata original. É. Você recebeu. Talvez você até participou da assembleia, aí você pegou a ata, recebeu a ata. Você não leu a ata. Você Precisa que eu você leia. tem um prazo até pra você Reclamar. reclamar, Sim. questionar. É. E aí você não, Observar, né? aí você não viu, e é agora que você quer fazer alguma coisa. Se você tivesse feito lá atrás, poderia ter sido visto, e até a gente já trazia para a Assembleia o seu questionamento. Você quer aqui numa Assembleia questionar uma leitura de uma ata anterior, para lembrar todos os casos que deu briga na última reunião, atrasar minha reunião. Reunião que agora é ordinária, cara, eu costumo fazer hoje em 40 minutos, 1 hora no máximo. Eu acho que é desproporcional você fazer reunião mais que 1 hora. É improdutivo. Dá medo só dos assuntos gerais, né? É, Que a aí gente vai que falar. a gente vai falar. Assuntos gerais, assim, eu procuro não colocar, mas Tá. a gente vai conversar com o síndico, conversa com o síndico e fala assim, bom, nós temos aqui aprovação das contas do Obrigatório. período anterior, previsão orçamentária para o próximo período, Obrigatório. eleição de síndico, subsíndico e A cada conselho. 2 anos, Se obrigatório. houver, normalmente vai acontecer na ordinária, tá certo? E só. Se não tem colocado o assuntos gerais. Veja, vai da necessidade do prédio, do Claro, síndico. mas na sua concepção, E a gente manda uma minuta, sim. né? Eu mando a minuta para o síndico. Veja, eu mando 100 assuntos gerais. Ah, Uhum. mas e assuntos gerais? Ah, o senhor tem alguma coisa? A senhora tem alguma coisa para colocar em assuntos gerais? Perfeito. E aí a gente coloca. Gerais não é pauta, né? Esse assuntos gerais, que tipo de assunto é esse, né? Porque a senhora não vai querer aprovar uma obra de 45 mil nos assuntos gerais, né? Porque é comum também, Sim, né? sim. Aí você Tem, faz essa tem. pergunta, você fala, bom, este item não é bem um assunto geral, esse item é Aí você específico, converte. Legal. né? Quer dizer, nós vamos ter que fazer a troca do portão frontal, mais a troca de outro item, coisa e tal. Ah, quanto vai dar? Ah, uns 50 mil. Eu falei, não, então peraí. E não é bem assim, Pauta específica. né? Tem que ser um item específico. Então, assim, a elaboração do edital de convocação Sim. para a Assembleia Geral Ordinária é tranquila. São esses itens
e se tiver mais alguma coisa, mas mesmo este portão está Sim. no momento, e se tem mais um item que deve ser discutido, Sim. né? Ou um adendo ao regulamento interno, às vezes que você está com um problema, com algum caso pontual, como a gente estava no meu prédio nessa assembleia que eu fiz ontem, que é Sim. vazamento de óleo, né? Então eu falei assim, vamos colocar aí adendo ao regulamento interno, blá 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 blá, vamos, porque assim, a gente tem isso já em regulamento interno, mas você quer ter uma aprovação específica que a pessoa tem que ir lá fazer uma limpeza. Ah, cabe, vamos colocar, Perfeito. não tem problema nenhum. Mas aí, qual que é a preparação para isso? A gente tem que fazer a elaboração do item Uhum. para um bom entendimento, Claro. né? Quer dizer, a pessoa precisa ler e saber para o que ela vai lá fazer o quê? Ela vai aprovar o quê? Uhum. Então, eu gosto de escrever. Eu Legal. prefiro escrever. É aprovação da emenda, do adendo ao regulamento interno, do item tal, parágrafo tal, e a gente vai falar sobre isso, isso, isso. Eu acho que tendo isso escrito, facilita na hora de você aprovar. Ou Perfeito. não, tá certo? Eu acho que é importantíssimo você O escrever, detalhamento do edital. detalhar bem o edital. Acho que isso é fundamental. Perfeito. Aí, bom, aí a gente saindo um pouco do edital, a gente e saindo indo para a Assembleia Ordinária, né? Vamos Ok. falar de uma Vamos falar Assembleia de ordinário. Ordinária. Prestação de contas. Eu acho muito importante a gente mandar essas contas anteriormente. Claro. É ideal. É ideal porque quando a pessoa chega lá para reclamar de uma linha ou para questionar Sim. aquela linha que, mas o que que foi essa despesa aqui desse Olha, refletor aqui, mas por quê? Quer dizer, então assim, isso já tá ali, já tá descrito e coisa e tal, que gastou enfim, você tem lá consolidado o que entrou e o que saiu. É sim. débito e crédito, não é verdade? Então, assim, eu acho Tem importante mandar um uma. pouco antes. Tem um tipo de reclamação que eu não sei se era azar meu, aí tô compartilhando com vocês, sempre reclamavam do produto de limpeza. Produto de limpeza é uma dor de cabeça que todo mundo quer limpar com detergente, sei lá o quê. Com Veja, Eles acham, não sei, pelo menos quase sempre que tinha de reclamação do produto de limpeza. mas vou falar uma coisa que você colocou, Alexandre. Eu sou a favor de mandar a previsão antecipada. Agora, a prestação de contas, Você acha que é obrigação do cara ver? eu acho que é obrigação do cara ver. Até porque a maioria das pautas a gente coloca assim, aprovação das contas. Não é para discussão. É para aprovar ou não aprovar. Ah, mas eu tenho. Se aprova ou não aprova, meu amigo? As contas estão aqui. Você teve um ano inteiro para ver as contas. Não é numa assembleia que você vai discutir o que a gente gastou em janeiro. Se tá assembleia em dezembro, você vai discutir o que gastou em janeiro do ano passado. Já vi a pessoa aquele boletim pequenininho? Que é isso aqui, ó? 10 mil reais, sei lá o que. Gente, Não dá, cara, não tem É condições de muito comum discussão. isso. É Não, muito e comum. eu falo que assim, apesar de eu ser a favor a não mandar, eu sei que acontece. A gente tá há muito tempo nisso, a gente sabe que acontece. Mas assim, eu acho que não cabe. Quando a pessoa vem, eu já tento fazer o seguinte, falo, gente, desculpa, aqui não é pra discutir nuances, pequenos detalhes de previsão de provação de contas. Você tinha dúvida? Mandava antes. Aqui não tem como discutir o porquê. Ah, é um numerário grande. Legal. Por que foi feito tal coisa? Valor grande. Agora tem gente que quer discutir o material de limpeza. Aí você fala, mas você comprou material de limpeza com uma única empresa. É, porque é a empresa que entrega, uma empresa que tem material de qualidade, entrega no prazo. entrega no prazo. Tem gente que fala assim, você tem que sempre ter 3 orçamentos. Gente, põe na cabeça de vocês. 3 orçamentos é de praxe para vários serviços. Material de limpeza, você tem que comprar onde te entregam bem. Porque material de limpeza, às vezes você vai comprar um saco de lixo em um lugar, bem mais barato. Tem saco de lixo de todo valor. Sim. Aí você compra aqueles sacos porcaria que na hora que o cara vai tirar o lixo, o faxineiro vai tirar o lixo, rasga tudo. Rasga, É mais barato. prejudica o É condomínio. lógico. É mais barato. O barato sai caro. Então você tem que comprar aonde te dá condição que faça um bom trabalho. Onde que o produto limpe realmente. Onde que o produto cheire, né? Porque o pessoal assimila muito limpeza com cheiro. Verdade. Né? Então, 8 da manhã você entrar num elevador
desinfetado é uma satisfação, Não é né? verdade? E às vezes nem tá limpo, às vezes só tá cheiroso. Tá só cheiroso. Né? Mas material de limpeza é legal porque, assim, tem também o detalhe, né, de quem trabalha com a economia doméstica e fala: "Mas por que vocês estão gastando tanto detergente?", né. Eu acho que é Isso desse acontece viés. muito, Eu acho que é né. desse viés. Bastante, É, bastante. mas por quê, né? Porque assim, eu em casa, Sim. né, eu gasto isso, gasto mas não, mas aqui é diferente, né? É um condomínio, é grande escala, tal, né? Fora que Quer às vezes você usa dizer, produto industrial. é, Né? Às vezes você usa produto industrial. Sim. Eu tenho um morador de um prédio meu que reclama. Toda vez manda e-mail pra administradora. Mas por que gasta tanto de material de limpeza? Aí eu falei, cansei de responder. Você responde uma vez, responde a mesma pergunta toda vez. Eu falei, faz o seguinte, nem eu tô respondendo mais, pedi pra pessoa da equipe responder. Falei, olha, pede pra ele pegar a lista de material de limpeza e cotar no mercado que ele tá falando que é mais barato, os mesmos produtos que a gente tá aqui, primeiro que ele não vai achar, Sim. né? E se ele achar, cota, se for mais barato eu troco, é. não tem problema Eu algum. acho que toda a discussão é válida, Sim. né? Mas quando a gente chega numa assembleia e existe um questionamento muito forte, Sim. muito agressivo, Uhum. né? Você falou de 1 ano agora. E Uhum. muitas vezes, esse 1 ano, essa pessoa ela tá no mês 3 ou no mês 4, ela anota aquele item, Uhum. ela tá com aquilo engasgado e ela tá esperando o mês de março, tá certo? Para poder Pra desabafar, desabafar. para poder desabafar. O que eu acho importante deixar fluir um pouco, sabe? Existem alguns momentos de uma assembleia, normalmente é o começo, Uhum. né? Onde às vezes tem 1 ou 2, 3 pessoas que querem falar alguma coisa. Querem, elas precisam falar naquele momento. Vai pra terapia, pô. É, mas Ô, gente, lugar da assembleia não é lugar de desabafo, não. Vai pra terapia. mas fala pra mim, não acontece isso? Lógico, Não, acontece. 100% dos casos. Acontece isso, a pessoa chega lá, ela tá com aquilo engasgado. Então, tudo bem, eu acho que você tem que dar alguns minutos, tal, e respeitando o resto da audiência também, porque Claro. a pessoa vai começar a falar de um assunto que é próprio, Monopoliza, né? né? Começa a monopolizar, mas acho que tem que deixar falar um pouco também, para não tornar a assembleia muito agressiva também para aquela pessoa e ela vai começar, né? Enfim, então acho que isso é importante. Ô, Helena, mas nesse sentido, você não sente falta, eu tô te falando porque eu sinto, de um condômino que tá na mesma direção ali, E dá no meio dela. chamar a atenção da pessoa? É. Porque o síndico ainda tem um pouquinho mais de autonomia do que tem a É. administradora. Um síndico condômino, claro, ainda mais. Mas um morador, ele tem a mesma altura do cara ali. Eu acho que ele pode Existe. chamar atenção sem que É que às vezes, haja esse às vezes os controle na caras não cabeça, né? querem. Você pode ver que é na maioria dos. Por que às vezes acontece motim de um grupo e outro grupo, não é sempre, mas às vezes não toma parte? Porque não quer criar inimizade. É. Prefere. Vamos falar de um síndico profissional. Preferem que o síndico profissional, às vezes, que está fazendo um bom trabalho, saia do condomínio, ou mesmo a administradora, Sim. do que causar transtorno com o vizinho que vai estar É. pegando elevador todo dia. Mas assim, a gente tem gente que defende o correto. Sim. É o correto, né? Eu acho que é sempre por aí. Se você tem uma conduta, um item correto a ser defendido, Sim. é difícil de você ficar em desvantagem, Uhum. né? Você vai falar, bom, mas isso é assim e tal. E aí a própria audiência, que é o que você está falando, o grupo começa a se movimentar. Aí falando de terapia, né? Quer dizer, começa a se movimentar de uma forma, começa a fazer sinais e dizer, poxa, Dá um basta, né? para, né? Para de falar sobre isso, que isso está errado, né? Não tem nada a ver e tal. Enfim, então existem as pessoas que têm um pouco mais de coragem e vão lá e falam assim, ó, vamos tratar do assunto, vamos seguir a pauta e coisa e tal, Sim. né? A própria figura do presidente Bom, faz falta nessa hora, né? presidente que Você impõe. falou uma coisa importante, né? A gente falou do edital de convocação, eleição de presidente e secretário. É muito importante que o síndico, eu faço essa pergunta às vezes, você tem um presidente Perfeito. que possa dar uma boa condução aos trabalhos e ideal que seja do conselho,
Porque se for do conselho ou se for subsíndico, fala com um pouco mais de propriedade, Do que tá né? acontecendo. Você indica, você está com as suas contas aprovadas, né? Porque às vezes você tem lá um item que foi perguntado para ele e ele não passou para a administradora. Sim. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? É falar com esse síndico. Falar, olha, síndico, síndica, tá com o período todo aprovado? Tem alguma pasta com algum questionamento? Tem algum e-mail que você recebeu e a gente não tem ciência? Que essa pessoa vai lá, né? Então, assim, nesta hora, é muito importante o presidente da mesa, que seja, ideal que seja do conselho, que diga, olha, tá aqui, passa essa prestação de conta aqui às 12, não estão aqui, mas estão ali, Sim. e são indicadas à aprovação. Nós verificamos, nós referendamos, Perfeito. tá certo? Então, está tudo em ordem. Essa é uma tática que eu utilizo hoje para a Assembleia nesse sentido. Faço a apresentação e aí eu questiono os conselheiros. Gente, vocês que acompanham, vocês indicam a aprovação da pasta? Ou mesmo eu já converso com eles antes e falo, olha, o Já deixa conselho, alinhado com o os russos. conselho já referendou, né, a aprovação dessas pastas, dessas contas. Podemos seguir? Alguém é contra? E aí você já direciona, né? Já direciona. Alguém é contra? Ó, a Ninguém é contra? estratégia que eu utilizo também. Agora sim, se você não fez essa pergunta e o seu síndico tem um opositor dentro do conselho, isso é um problema, Ou né? Porque você tendo um opositor dentro do conselho, ele mesmo estando 100%, como você falou, né? Ele vai falar, não, mas eu não aprovo. Ah, mas por quê? Enfim, então é importante a gente ter este preparo, Sim. né? E a gente não tem que se preocupar com isso, porque quando você trabalha com débito e crédito, né? Você trabalha com a conta do condomínio, a gente não tem que ter preocupação nenhuma. Tá tudo ali explicado. Tem alguma dúvida? A gente tem que sanar antes. É o Uhum. ideal. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Mas o ideal é isso, é você ter, junto com o grupo diretivo, tudo explicadinho, tudo bonitinho, porque você vai e aprova as contas que devem ser aprovadas, Sim. né? Então, assim, sem problemas. Você falou uma coisa importante que é a conta própria. O que você imagina da conta pool? Qual que é a sua visão? Veja, a nossa empresa só trabalha com conta própria, Perfeito. tá certo? A gente não trabalha com conta pool. Ou seja, isso já é um sinal, né? Eu não gosto da conta pool, por quê? Você teria que ter uma estrutura, você tem que ter uma estrutura, né? A administradora tem que ter uma estrutura de banco. Uhum. De banco. Você vai estar trabalhando com tudo aquele movimento. Tudo bem que hoje em dia, dentro das administradoras maiores, existem contas dedicadas, tal, né? Tem toda essa história, tudo bem. Mas ainda assim, né? Não tá ela é uma tudo conta pool. é uma Tá tudo no conta mesmo pool. bolo. Tá tudo no mesmo bolo, Você né? só dá nome diferente pros bois ali. Quem assina é um só, né? Quer dizer, como você falou no início lá desse caso ruim que ocorreu aí no mercado, quer Sim. dizer, essa pessoa se desculpou, falou, olha, infelizmente, tá, a gente fez umas coisinhas a mais aí, a gente o dinheiro Fiz uns investimentos errados. o com dinheiro de dinheiro foi pro vocês. ralo, né? Quer dizer, então assim, para nós quando a gente vem e recebe cotação, eu já explico. A nossa conta, o prédio tem que ter a conta própria. Tá? A gente, se não tem, a gente vai abrir e para nós funciona assim. Legal. É a nossa preferência. Uhum. Tá? Bom, voltando para a Assembleia, eleição de secretário. Isso. Eleição de secretário, normalmente, ela quase nem existe. Proforme. É pro forma, né? A O gente presidente que escolhe, na verdade. Não tem uma eleição, né? E aí, mas quase nem é mais falado, né? Porque a pessoa da administradora já tá lá, Administradora. já tá tomando nota, Já tem tal. experiência. Mas em assembleias conflituosas, isso acontece. Eles querem até Sim. um secretário Eles morador. querem secretário. Isso acontece. Quer dizer, o que vai acontecer? Você vai ter uma eleição de presidente
já começa ali. Você tem uma eleição de síndico, subsíndico e conselho. Então, se você tem 2 grupos, Você já tem um termômetro. você Perfeito. já tem um termômetro, porque o presidente que for eleito, muito Do lado que ele esteja, provavelmente Vai ter uma maioria. ele vai eleger o secretário dele e vai também eleger o síndico dele. E Exato. aí, subsíndico e conselho pode Tem uma ser variação. que haja uma pequena variação. Mas esse já é o termômetro. Quer dizer, se você vai para uma eleição de presidente de mesa, você já sabe que aquele grupo ali Porque a destacado. maioria das vezes você nem tem, né? Você fala, ô, fulano. É, Opa! Ô. é, É que a gente é. se pedir uma cerveja, né? Ô, Né? você pode ser? Normalmente, assim, ninguém quer ou é sempre o mesmo, né? Ou é uma pessoa que já... Não, Quase o esse- presidente profissional. É, profissional. Como que é? É o presidente presidente Vitalício. vitalício, é. vitalício. Mas Então, tem muito isso mesmo, né? É tanto que hoje eu nem faço eleição. Só quando tem uma disputa grande. Porque senão eu falo, pode ser você? A gente pode seguir aqui, pessoal? Ninguém é contra, né? Podemos seguir. E ninguém quer ser. é isso aí, falar meio de lado, assim, né? Você escolhe e depois, né? Alguém mais quer ser, Não, né? não, vamos seguir, pessoal. Mas- é isso mesmo. A Tem administradora, o presidente, a administradora pode ser o secretário, né? Podemos seguir. Então, primeiro item, pessoal, né? Eu tenho uma postura parecida com a do Ayrton em Assembleia. Tanto que de vez eu uso só um pouco mais de humor. Eu falo assim, quem é contra, levanta. Eu utilizo esse tipo de estratégia que é o que dá na mesma, né? O cara não vai querer... Não vai. Só o que ele falou, se tiver aquela treta já. Lógico, mas que geralmente a gente já sabe, né? Ah, a gente já às imagina. vezes, né? A Às gente vezes, né? Às vezes aparece um ou outro Uma surpresa, ali, Não, né? porque, pelo Alguma menos, surpresa. quando eu tava como administrador, geralmente, em véspera de assembleia conflituosa, o telefone não para. É nego querendo saber informação que Alguma nunca quis coisa. saber. Aí Tem você isso. começa a pescar. Tem sinais, né? Aí você liga pro zelador. Ou Fala, tá tendo movimentação aí? Fala, Como "Quem tá tá fazendo?" Aí o indo?" cara, geralmente, você é administrador mais safo, é próximo do zelador. E ele vai te contar lá que, ó, cuidado, o angu tá ruim aqui pra vocês. Ou não, aqui o problema é com não sei O quem. que você acha que as administradoras fazem festa pra zelador? Que é o cara que sabe de tudo, cara. É o É. cara que vai contar ali tudo que acontece no dia a dia do prédio. Muitas vezes é o dono do prédio, né? Tem Geralmente é o zelador, dono do é o prédio. dono do Geralmente. prédio. Eu tenho um Tanto- zelador que eu não consigo mandar embora. É difícil. Por mais que o trabalho não seja efetivo. Não consigo mandar embora. Vamos contar um caos, né? Claro. A gente teve um zelador que foi dispensado, um zelador que já estava... Não era um zelador ruim. Tá. Tudo eu digo que funcionários em condomínio é o momento. Então, esse zelador era um senhor, ele já estava lá no prédio há muitos anos. Conhecia cada mais parafuso, de né? 20 anos e coisa e tal. E tinha uma interação com os moradores espetacular. 20 anos, ele viu crianças crescerem lá. Exatamente. Famílias se Né? produzirem lá dentro. Então, veja, mas ele mesmo já não produzia, já que a gente percebia que ele queria ser dispensado, e o síndico, corretamente, foi lá e dispensou. Sim. E aí houve aquela comoção, Que existe abaixo gigante. assinado, né? E aí veio uma assembleia sequente, porque aí o síndico falou assim: não tá bom, né? Se todo mundo quer. se todo mundo quer, né? Se é o clamor da maioria, vamos fazer uma assembleia. E essa pessoa foi Recontratado? recontratada Meu. e o síndico falou: tá bom, então vou eu embora, então, né? Então, quer dizer, se eu não tenho essa, né? Agora que recontratou o zelador, então Eu já fiz isso também. eu não fico. É, né? Já Eu não aconteceu. Tá No certo. prédio na Bela Sintra, a gente fez a dispensa do zelador. E aí teve toda essa comoção. E a gente explicou por que foi mandado embora e tal. Só falou, ó, vocês recontratem um zelador. Falei, não vou recontratar. Quem dispensa sou eu. Não vou fazer recontrato. Ah, mas todo mundo gosta dele aqui. Falei, tá bom. Então vocês me tirem, que eu tô saindo do prédio, e vocês recontratem ele. Não tem problema algum. Mas eu não fico com esse zelador. Pro meu trabalho não é Impacta produtivo. direto o trabalho do síndico Impacta como direto. zelador. Então eu não vou deixar a minha empresa se prejudicar pelo trabalho mal feito no zelador. Então vocês fiquem à vontade. Pode recontratar aí, pode fazer o que quiser. A Mas eu não administradora vou geralmente só recontratar. sofre com o zelador quando atrasa o salário.
ou um benefício vai errado, coisinha, É, aí é dor de cabeça. A gente já teve experiência, né, Alexandre? A gente inclusive participou com a gente desse é. prédio. Demissão em massa. Ixi. Mas E, assim, e aí o edital tem que ser meio secreto, né? Já é um negócio mais então, e difícil. aí que entrou toda a situação. Eu fiz a É. dispensa deles na previsão orçamentária. Boa Que é ideia. onde você discute. Pra mim, é o ideal. Boa ideia. Porque você não vai colocar lá a dispensa de Não, todos os então, funcionários. e essa é a questão, Não porque vai você. colocar. Isso foi explicado pra todo mundo, inclusive na reunião. O pessoal não curtiu muito a ideia, porque se É. falasse que colocaria, eu falei, gente, não tem como eu colocar um negócio desse, né? O pessoal ficou doido da vida. E aí toda aquela comoção pra fazer a nova assembleia, tal, 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 blá, 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 blá. O pessoal falou, tudo bem, vocês vão voltar? O meu conselho todo saiu. Certo. A gente, não era uma ideia da gente Uhum. fazer a demissão, porque o quadro de funcionários lá, diga-se de passagem, é um dos melhores que eu tenho na minha carteira. Caramba, Não dá trabalho. que Não dá legal. trabalho. Só que o pessoal toda vez vinha com solicitação de redução. E onde que você reduz? O principal, infelizmente, é ali. Infelizmente. O restante já tinha reduzido. Precisava reduzir ali. E aí, meu, era uma puta de uma redução. E aí teve toda a gente fez assembleia, aprovou-se em assembleia a demissão dos funcionários. Um quórum pequeno, mas nem precisa de quórum, né? Sim, não Não tem quórum precisa, se qualificado. é uma decisão do síndico. E aí depois que foi dispensado, depois do quanto? 3 meses praticamente depois. É. Mas aí, né, Wellington, eu acho assim que esse episódio é um daqueles que quem apanha não esquece. Sim. Eu acho, porque assim, a gente tendo lá, você falou uma coisa importante na sua narrativa, é que os funcionários eram bons. E esse prédio é um prédio de bom nível, Uhum. de Uhum. muito bom nível. Uhum. Então, as pessoas, elas. Se compadeceram. E assim, não se preocuparam em gastar X a mais e não queriam fazer essa economia. Queriam fazer. O condomínio em geral, ele quer fazer a economia, Claro. tá Todos certo? nós, né? Mas, É, né? Quer dizer, é aquela coisa que a gente comentou no outro episódio. Quer reclamar? Reclama indo pra assembleia. Sim. Não reclama depois. E a reclamação, ela foi posterior à aprovação que ocorreu na Ah, assembleia. posterior à aprovação. Olha, a Mas gente fez esse combinado aqui. Quer reclamar, vai pra assembleia. Só tem direito de reclamar se foi a assembleia. Porque o Wellington tá dizendo que ele, como condômino, não participa das assembleias. E aí ocasionou a saída de todo um conselho, que era um conselho bom, Olha lá. conselho participativo. o conselho, ele tinha decidido junto, né? Tava em uníssono, né? Enfim, Aí talvez faltou o conselho trabalhar os vizinhos, né? a Não, vizinhança, tal. Foi um é que foi episódio um bem atípico, atípico foi também, né? atípico. Eu achei muito A gente teve atípico isso daí. 17 pessoas de 64 numa assembleia. E é o normal, né, Alexandre? Que Sim, esse O percentual. prédio vai bem, essa é a minha conta. Se está tudo bem no prédio, Assembleia vazia. a assembleia vazia. Você vai ter de 20 a 30%, né, E se olha não lá, tiver né? sorteio de vaga de garagem, de 20 a 30% de participação. Quer dizer, agora, se tem um assunto mais polêmico, que exige mais participação, que você foi vai que desceu aí muita gente. ali a gente chegou acho que a 70%, 70% a ali. 80%. Então, assim, foi uma assembleia bem quente, né? Foi bem De interessante. trancos e barrancos sobrevivemos. Aí, ó. Até porque não era uma situação que nós teríamos qualquer. Não houve tiro. ingerência Não- da não nossa houve parte, ingerência, né? lógico. Quer dizer, foi uma coisa decidida muito pela parte de conselho, para redução. Foi enfim. colegiada a decisão, né? Então, Foi foi colegiado aí. difícil, né? Foi justamente só para redução. É, Então acontece muito. E aí entra a questão do edital que ele colocou. é, Apesar de você ter que detalhar um edital, uma situação dessa, como que você detalha para é gerar difícil, é uma difícil. situação generalizada? Vira terrorismo. Vira O terrorismo. cara não consegue trabalhar mais. Não, muito ruim. Além nesse sentido. Você tem um ponto? Eu tenho. Por favor. Vamos falar da instalação? Eu queria te perguntar agora. Ia te pedir, por favor, para falar um pouquinho da implantação. Então tá, Que joia. é um negócio que gera muita dúvida, até porque você falou. É. Quem que faz essa convocação, né? Como é que funciona, então? Então vamos falar de implantação. Implantação é uma coisa que, assim, normalmente você vai ter uma assembleia de implantação num prédio e essa assembleia ela é mais tranquila. As pessoas,
acabaram de comprar Se a um obra bem. não tiver atrasada, né? Não. Não, eu falei, Se a obra não tiver atrasada. normalmente ela é mais tranquila, né? Se correu tudo bem, né? Naquele período, porque um prédio ele se constrói em 2 anos normalmente. Uhum. Se esses prazos se cumpriram, né? Se essa entrega foi feita de forma adequada, Sim. então essas pessoas elas estão vivendo um momento importante, Sim. que é o uma momento, conquista. né? Comprar um apartamento, é um apartamento novo, né? Enfim, então você está ali com uma situação mais positiva, Sim. né? E uma coisa que a gente gosta de comentar é, por mais alto padrão que seja a pessoa, geralmente o condomínio que ela mora, o apartamento que ela mora, a residência que ela vive, é um dos patrimônios de maior valor que ela tem. Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente. Porque tem muita situação de casal, por exemplo, que saiu de um apartamento maior Sim. e está indo para um novo menor, porque os filhos já seguiram seus caminhos, né? Já estão. Então, assim, às vezes você tem um casal já maduro, Sim. né? E que está indo para um apartamento novo de 2 dormitórios, Um tal, monte de casal jovem. né? E com um monte de casal jovem, que às vezes E também aí decidiu errado, é né? conflituoso. Às vezes pode ser conflituoso. Mas eu acho que para a audiência Solvit, eu acho legal falar para o síndico que vai fazer uma implantação e coisa e tal. Nessa assembleia de implantação, eu vou voltar naquele quem apanha não esquece. O que Uhum. eu gosto de ter pronto Tá já? parecendo aquele canal. Quem apanha não esquece, né? Porque a gente faz a implantação, né, e acontece algumas coisas, fala assim, bom, da próxima vez nós vamos fazer diferente. Sacada. Uhum. Você tem que estar pronto já com o projeto de sacada, porque imediatamente a pessoa sai da assembleia de instalação e vai para a sua reforma, não é? É meio contraditório se falar em reforma, mas na verdade tem gente que compra um apartamento novo e reconstrói, né? Uhum. Vira Então, outro, vira praticamente. outro. Então, você vai ter lá a pessoa, o prédio quase inteiro em obras, né? E a sacada é um ponto que precisa ser discutido na primeira assembleia. Então, eu já tenho um contato com a construtora para que a gente tenha o projeto. Sim. E é legal explicar, ô Alexandre, o que é a sacada, né? Porque a gente tá falando de sacada, Vamos lá. né? A sacada é a varanda gourmet, né? É o tchan dos apartamentos hoje em dia, né? Então, você às vezes tem um apartamento de 35 metros, Sim. né? E com Que tá em uma, alta, né? com uma varanda e um espaço gourmet, né? De 55, né? Então, o apartamento é Impressionante. 80 metros quadrados, mas 50 é varanda, né? Impressionante. Então, é muito importante a gente ter já o projeto. Então, o que é isso? É saber se ele vai ser fechado com cortinas, Uhum. qual o milímetro do vidro, se é de 8 ou se é de 10, se é fumê, se é branco, se os perfis de alumínio vão ser pretos, brancos ou XYZ, né? Quantas folhas vão ter os Quantas vidros? folhas vão ter os vidros, se A elas própria cortina tem se questão a de folha cortina também, né? se ela é naquele estilo ou se ela é só deslizante, enfim. Então isso é muito importante você chegar na assembleia e já ter um manual pronto sobre isso, tá? Perfeito. E já aprova nessa assembleia de Nessa assembleia. instalação, né? O Perfeito. primeiro item é lá, o prédio está sendo implantado de acordo com a lei, bababá, 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 isso aí é copiar e colar. Palmas. Acabou, Né? Elege o síndico. Tem que bater parabéns, palma. tudo certo, bate palmas, e aí a gente vai falar de fechamento de sacada. E uma outra coisa que eu tenho feito também em implantação é um regulamento interno, Legal. que não tem. Sim. E a convenção? Vem a convenção vem, Que mas muita gente não sabe como funciona, né? mas todo prédio tem que ter sua convenção, senão não tem a BITSE, Sim. Aham. tá certo? Então Até vai tirar o CNPJ também. a convenção tá lá, prontinha, não tem jeito. Agora o regulamento interno não.
O regulamento interno ele vai acontecer porque cada prédio tem sua tipicidade, tem o seu caráter E ali. como que você faz esse regulamento, Ale, sem ter as pessoas ali? Vamos lá. Pois é. Então, qual que é a sacada? Boa. Puta, essa foi a piada pior, né? Você está substituindo o Ayrton. Já A gente pode vir. combinou que eu ia contar uma... Já pode vir pro podcast. A gente combinou que eu tinha que contar uma piada bem ruim, né? Boa. Então vamos lá. A sacada do negócio é a seguinte: você vem com um regulamento interno, você verifica as áreas comuns Tá bom. com a construtora, então você já tem este contato com a construtora, então você tem o quê? Você tem piscina, você Até tem 10 horas, né? sauna, você ainda não. Você tem piscina, você tem sauna. Primeiro eu estou falando das áreas comuns. Tá. Então você tem piscina, sauna, espaço pet, quadra de beach tênis, que é comum agora, lá, Sim. e tal. Então você tem alguns itens, né, que você sabe que vai ter que regrar. Uhum. Então o que a gente faz? A gente pega o último regulamento interno do último prédio que a gente instalou, Tá. mais ou menos copia e cola e dá uma adaptada, Perfeito. tá certo? Então você já vem para a assembleia de instalação com o regulamento interno aprovado, Perfeito. provisório. É Tá um bom. regulamento interno Provisório. aprovado provisório. Então, porque logo na primeira semana tem uma pessoa que vai conseguir se instalar e na segunda semana ela quer fazer o churrasco Com certeza. na varanda gourmet. Com certeza. Não, nesse E aí, sentido, e aí, nesse meu sentido é amigo, bom não mesmo. tem regra. E aí o negócio. Então a gente já chega lá com um regulamento interno com regra. Mas isso aqui você aprovou em assembleia, é isso daqui. Mas é provisório. Não, provisório não. É esse aqui. Ele é válido. Ele é válido. Agora, daqui a 60, 90, né? O problema desse regulamento interno provisório é que o pessoal começa a se acostumar com ele e às vezes passa muito tempo para poder fazer Uma adequação. uma adequação e fazer um novo regulamento que realmente tenha a cara do condomínio, porque as pessoas começam a conviver com as situações, né? Então, Perfeito. academia, como é que é a frequência dessa academia? Como é que é a frequência da sauna? Como é que nós vamos fazer assim? Enfim, cada prédio também tem o seu perfil, né? Sim, a gente brincou há pouco, né? Eu Casal falo. mais O jovem. casal mais jovem, mais, né? Então, assim, Muito pet. o espaço pet, e todas essas coisas. Então, eu acho muito importante Ótimo. você ter esse regulamento interno. Essa é uma dica, porque não é Claro. muito comum você ir para uma assembleia de instalação e já aprovar um regulamento interno. E Mas a isso, construtora geralmente concorda? na verdade, a construtora Acaba sendo indiferente pra ela, né? exatamente para ela. Às vezes ela tem lá ainda para Um percentual vender um razoável. percentual X De unidades. de unidades, e isso é um facilitador para ela, porque é um regramento, né? Sim. A gente precisa de regras, né? Feliz ou infelizmente, né? Aham, precisa de regras para Vamos viver viver em na condomínio. selva. Viver em condomínio a gente Mas tem deixa- que ter regras. Deixa eu te perguntar uma coisa Deixa. que eu acho que aí vira até uma polêmicazinha. Vamos Pronto. lá. Não, Tem Ele é polêmico. tem uma ele é pessoa polêmica polêmico, na ele é mesa. Não sou eu, nem é polêmico. você. não. Pensa na coisa, a gente tá falando da convenção. Eu gosto de bater nisso, né? Porque as pessoas adoram querer mudar a convenção. Sim. Qual que é o melhor lugar pra você alterar a convenção? Assembleia. De instalação? Tem mais gente? Não. Você registra mesmo a convenção na implantação do imóvel, né? Na implantação. Você manda aquela minuta para você ter toda a liberação, mas o oficial é depois da implantação do imóvel. Então, assim, tudo pode ser alterado, porque aquilo é uma minuta que foi entregue, na Assembleia de Implantação. Quem faz isso hoje? Nunca vi. Ninguém. Sabe por que que não fazem isso? Não O faz. pessoal tá só interessado no quê? Entregar Na e pegar a sua chave. chave, na chave. Ainda mais se a obra estiver atrasada. Na né? chave. Se o cara tá Ninguém- morando na sogra, O pessoal faz grupo de obras, acompanhamento de obras. Você sabe como Sim. funciona, né? Faz lá grupo de WhatsApp na entrega, vamos se movimentar antes de entregar e tal. Quem lê a convenção antes? ninguém nem... Ninguém. Eu tenho um prédio hoje que absurdamente, na convenção, existe áreas que Que não não tem no existe. condomínio. Então, assim, como que você tem uma... Acho que, nessa convenção deve ter umas 4 áreas Inexistentes? inexistentes Puxa no vida. condomínio. Copiou e colou.
Copiou e colou. Copiou e colou. Aí o que acontece? O que eu tenho que fazer? Alterar a convenção. É. Se alguém Nossa. tivesse feito esse trabalho prévio na implantação, vamos mudar a convenção, tira isso, tira isso, tira isso. É. E aí, quando você for registrar bonitinho a Já convenção, registra assim, já né? registra certo. É Só que difícil, né? muita gente na implantação. E tem gente que nem sabe que pode fazer isso, Fazer isso. É. né? Na implantação. Sim. Então, é Não, o e melhor fica difícil momento para porque- você fazer. Até porque o termo juridiquês ali, que vai demandar, também é complicado, né? Então tem um, Sim. tem um dificultador Agora aí. vamos entrar nessa polêmica aqui com esse rapaz. O Wellington. Veja, se a gente não quer estender uma assembleia por mais de ele falou quanto? 1 hora, né? 1 hora. Que ele gosta de fazer assembleia. Como é que você vai alterar uma convenção numa assembleia de instalação Que é meio festiva. que é meio festiva? Falar é difícil, né? Eu Não, acho. Eu já fui em eu- implantação com buffet, seria legal. Eu falo. Eu já fui. Não, Aí sim, né? Não, eu falo isso porque assim, Champanhe, né? Do bom. é bom falar para as pessoas, porque muita gente não sabe disso. É bom, é Né? bom. Isso é verdade. Ninguém Wellington. sabe. Tá Ninguém, certo. alguém faz? 99% Não vai dos fazer. casos não fazem, se não for quase 100%. É. Sim. Mas é bom falar. E seria um momento Oportuno. muito oportuno. Oportuno. Até para a audiência Solvit construtora. Se, por exemplo, já registrou e está tudo certo, e o próprio construtor já achou uma falha ali, porque aquilo lá já está registrado, ele precisa daquilo lá para o OBITS, Sim. né? Então, quer dizer, aí sim, ele já pode levar esse item, já fala assim, ó, aqui nós temos um ajuste para fazer na convenção. Também. Ó, aí sim, aí já seria uma coisa bem mais, né? Só que o condômino não quer fazer. A construtora já registrou, não vai revisar. Não. É aquela coisa, meu amigo. Não, difícil, mas é um ponto, Fica o né? recado, pessoal. Você está É. recebendo um prédio, É. né? Não fique só pensando na entrega das chaves porque a obra está atrasada na sua reforma. Porque depois a conta vem e Não pode fica vir cara. fugindo do sogro e da Não. sogra. Não, porque o cara tá É- morando na casa do sogro e da É que sogra. nem você vai e quer fazer. sair Que rápido. nem você quer comprar apartamento, né? Eu sou muito chato pra comprar apartamento. Não sei se por eu morar em condomínio. Nossa, eu sou assim, um cara super chato. Eu vejo o valor do condomínio. Eu vejo se o condomínio tá bem financeiramente. Eu vejo se já foram trocadas colunas do condomínio. Eu vejo um monte de coisa. Sem dúvida. Porque assim, Eu leio a ata. eu leio ato, né? Porque eu tenho que saber exatamente aonde que eu tô ali, né? Indo comprar um apartamento, qual que é o investimento. Não. Porque às vezes você vai fazer um investimento, aí você vai lá falar, é o valor do condomínio. Aí o valor do condomínio você vai pagar lá, R$ 1.300 por mês de condomínio. Aí beleza. Só que daqui a 2 meses você vai falar, puta merda, tem que trocar um monte de coluna, tem que fazer rateio, o condomínio vai pra R$ 1.600. Aí você fala assim, puta, é mais 3,5 pau, 3,6 pau Não, e tem outro lado também. por Você ano. começa a ver que os caras nunca aprovam nada em assembleia. Você Vai vê duas... deteriorar o Aí condomínio. você compra isso aqui, daqui a pouco já virou. Já virou. Por exemplo, a gente tem um condomínio que está fazendo uma reforma de fachada muito importante. Sim. Eles já têm em conta 1 milhão e cacetada e precisam chegar a 4, né? Quer dizer, então, quando você compra esse apartamento, seria muito importante você saber disso, né? Você entendeu? Porque senão... Que no fim das contas vai valorizar. Mas, até lá você tem esse rateio, É que nem Mas você aluguel, já quando tem você- um, né? quando você vai Mas fazer falta aluguel. 3 ainda, Exato. né? Não, quando você vai fazer aluguel de um imóvel. Aluguel, 4 pau. Aí Você tá condomínio... morando bem, ó. Não. Aí condomínio, R$ 1.300. Aí você fala, daqui é só o condomínio. Aí você vai ter água, Uhum. gás e fundo de Energia. reserva. A energia às vezes tá junto, às vezes não tá. Aí você fala assim, quando você vai ver, é R$ 1.700. Fala, puta, 400 mais todo mês do que foi falado. Se proprietário, filho da puta, me enganou. Vamos dar uma palhinha de locação, já que Aí, é ó, meu o mercado. Aê! Expert em locação. Então, quando a gente vai fazer, você falou uma coisa importante, né? E a gente está fazendo a locação de um galpão grande em Osasco, 18 mil, né? E o pretendente ele queria fazer seguro fiança, né? Uhum. Ok. A ficha não estava adequada para o seguro fiança, ok também. Então vamos fazer um título de capitalização?
Bom, vamos fazer. Mas, no título de capitalização, é só os 18 mil. E assim, Só pra para fazer um contextualizar, título de como que é isso? Como capitalização, que é o o que que é título? o título de Que é capitalização? bem Porque melhor do que o seguro-fiança, viu? normalmente, você tem algumas garantias a serem escolhidas. Fiador, título de capitalização, depósito dos antigos, calção, né? Sim. E o seguro-fiança. O seguro-fiança é o melhor. Pro proprietário Para é o o melhor. proprietário é o melhor. É o mais caro. Porque esse dinheiro vai e não volta. Normalmente você vai gastar ali 150%, Puxa. 150% ao ano. Dividido em 12, ok, mas é 150% do valor que você paga ao ano. E o título de capitalização, que é o depósito, Uhum. como é que ele funciona? Você deposita qualquer valor, a seguradora ela não vai não vai fazer nenhuma exigência de um valor mínimo, né? Uhum. Mas o que a gente tem por hábito fazer, né? Ah, 5 vezes o valor do aluguel Uhum. mais as verbas. Porque aí você tem isso aí que você falou. IPTU, você pode ter uma conta de luz imensa, porque esse galpão é trifásico, Puxa. né? E dependendo daquilo que o locatário for fazer lá, ele vai ter uma conta de luz alta Sim. e ele pode ir embora e deixar essa conta de luz para você no final. Sim. Ah, mas está no nome. A gente sabe como é. Não é bem assim, né? Então, assim, a ideia desse título de capitalização, ela vai ultrapassar 100 mil reais, né? Caramba. E assim, mas é uma boa garantia para ambas as partes, na minha cabeça. Uhum. Porque você vai ter 100 mil lá, essa empresa, ela tem essa possibilidade, Rentabilizando. ela tem um capital lá parado, Sim. ok, Sim. mas esse dinheiro continua dela, né? E ele vai ter ali uma rentabilidade que é pequena e coisa e tal, mas você não precisou gastar com o seguro-fiança, você não Você precisou recupera falar esse com seu valor no sogro e com final. a sua sogra para Pra ser poder, mais uma fiador. piada ruim, Sim. com seu sogro e com a sua sogra para poder assinar e ser fiador, né? E Que às, é vezes chato, eles, né? e às vezes eles querem assinar rapidinho pra você sair É, Você sai logo. pra você sair logo. não, e aí tem o seu cunhado e a sua cunhada que vão falar, pô, mas Ajudou ele, não ajudou a mim? ajudou, né? E coisa e tal, né? Então, assim, o título de capitalização é bem legal. E assim, a dica é essa, é você incluir sempre todas as verbas, Uhum. porque se você deixa as verbas de fora, às vezes essas verbas, essas verbas acessórias São que eu digo, representativas, né? são água, luz, gás, IPTU, né? Então tudo isso tem que estar incluso mas isso é locação, Não, né? mas obrigado. É pertinente, legal. Pertinente. E aí, seguindo aí na nossa AGI, o que temos mais aí? Então, a AGI, antes a gente tinha água também, né? Que a Sim. gente tinha que correr com com o registro do CNPJ, né? Da ata Sim. e na sequência do CNPJ, porque a conta de água era única para todas as unidades, né? Isso mudou agora, Sim. né? Porque os prédios eles vêm agora com a água, né? Por lei eles têm que estar individualizada a água. Então isso mudou. Antes a gente tinha uma correria grande para isso. E aí, da previsão orçamentária que você tem feito, que geralmente é a administradora que faz, você já inclui essa empresa de medição? Já inclui. Tá. Se você tem que incluir empresa de medição de água e de gás também, né? Às Sim. vezes, provavelmente vai ser, o gás também vai estar. Bom, é aquilo. Você vai ter um número. Da mesma forma que a gente tem que estudar esse regulamento interno Sim. e dar uma geral nele para poder fazer esse provisório legal, Sim. você tem que fazer essa previsão orçamentária baseado naquilo que você tem de área comum também, Ah, você né? faz uma estimativa ali, né? Porque se você tem uma área comum de X metros quadrados com um sem número de itens, quer dizer, ali você sabe que A você limpeza precisa ser mais robusta, né? precisa ser mais robusta, você precisa quantos faxineiros, você vai precisar do Honda, vai precisar Provavelmente sim. daquele, né? Enfim, você tem uma portaria diferenciada, tem um monte de coisa que a gente tem que estar estudando para essa previsão orçamentária. Sabe o que eu estou acompanhando a minha colinha aqui, Opa. né? Eu quero só voltar um pouco também, e isso é importante também nessa de Por instalação, favor. né? A parte bancária. Uhum. Como a gente trabalha sempre com conta própria do condomínio, tá certo? Então a gente vai fazer a abertura
desse CNPJ, né? Uhum. E além disso, abrir uma conta bancária, Sim. tá? E é muito importante nesta ata estar tudo muito claro, né? Uhum. De acordo com aquilo que o banco te exige hoje, Que né? tá Quer mais dizer, exigente tá do que já mais foi, né? exigente, tá mais exigente. Parece que eles não querem tantos condomínios Eu como tenho, eu tenho essa sensação. Claro que é, você talvez tenha esse feeling maior que o meu, mas essa sensação que eu tenho parece que eles não veem como uma coisa boa. O que é então, uma loucura, né? que é uma loucura, que é uma loucura, porque são contas normalmente muito tranquilas, né? Que elas ficam ali sem. Eu imagino que não dê tanto problema assim para eles. O que dá problema é a mudança de mandato. Isso pode ser um inconveniente na vida dos bancos versus associações em geral. Condomínio é uma associação, nesse Sim, caso aí, abrindo a claro. conta. Então você tem lá, às vezes, o síndico, né? E um membro do conselho como diretores Sim, e assinando cheque. Hoje em dia, né? Mas sim. assim, com poderes. Então isso muda a cada 2 anos, né? Então talvez Pode isso ser um fator. seja um fator, né? Mas então isso é muito importante tanto na assembleia de instalação como na assembleia de aprovação de eleição de síndico. E a gente tem que estar sempre atento. Eleger o síndico e coisa e tal. Precisa colocar número de documento, tudo certinho e tal, e ver para quem vão os poderes, Uhum, né? Porque cada prédio vai ter a sua situação, uhum. É, né? típico prédio que eu tenho com a Bert hoje. Assina eu, o subsíndico e mais um Puxa conselheiro. vida. Um ou outro, Ah, mas pelo tá. menos 2. Então, É. eu, sempre, mais um. Entendi. Subsíndico ou um conselheiro. E Mas aí, dá pra uma pro... tranquilidade, cara. Assim, na assembleia, eu pergunto pro subsíndico, você aprova as contas? Ele falou, eu tô pagando com você, você acha que eu não vou aprovar? É muito bom. É Dá claro, uma como tranquilidade tudo na nesse vida tem esses sentido. dois, mas acredito que deixa um pouco mais lenta a operação. Olha, Essa exigência de duas assim, estruturas. no entanto, quem entra, né, é meu irmão, que Tá. faz essa É parte divisão do financeira. trabalho lá de vocês? Ele me É. manda toda semana uma planilha. Essa planilha eu aprovo, libero no banco, já tá tudo lançado, eu só autorizo. O subsíndico ou o conselheiro autoriza também, acabou. Entro uma vez no banco, às vezes quando aparece uma conta ou outra no meio do caminho pra pagar, tipo no dia seguinte, alguma coisa, ele lança, Sim, mas aí como a gente sabe que tem toda essa dinâmica, a gente já evita de um pagamento de um dia pro outro, claro, né? Já tenta negociar, tudo mais, pra evitar. claro. Mas quando não tem jeito, paga-se e vamos E embora. Mas faz. funciona bem. Nada de outro planeta. Nada de outro planeta. E assim, e dá uma. É isso, você chega no fim do período, né? Você teve uma gestão de contas participativa, Sim. né? Quer dizer, A tendência de ruído é é, menor. é menor, É menor. né? É bem interessante. É uma questão guarda-chuva que ela dá um pouco de trabalho no início, porque você tem que cadastrar todo mundo lá, Sim. tem aplicativo, blá blá blá, tal, né? E o pessoal pagando na imobiliária. Quer dizer, ah, você faz o lançamento da conta e vem a aprovação em guarda-chuva. Eu acho bom. Eu É acho pra que administradora, chega é, assim. Não, para administradora com certeza é é um cenário bom, bom. Ah, é você bom, pagou. Ah, você é, liberou? é bom, Exato. é Mandei pra bom. você que liberou tudo. Eu lancei. Pagou? É. Então dá Muito uma bom. tranquilidade até pra administradora nesse ponto. A gente falou do meu irmão, né? Vou Sim. aproveitar o gancho também para falar do nosso time lá, Claro, por né? favor. Pode ser? Então a gente Claro, tem por lá, favor. eu sou um dos diretores, mas tem o meu irmão, E que Fernando parte que você cuida Berti. mais? Então, eu Além de vir pro podcast, se É, divertir. Eu digo que eu sou o mané, né? O pedreiro, né? Aí o diretor que assimila tudo, né? O diretor que faz comercial, faz financeiro, faz tudo. Eu sou o diretor. Sim. E meu irmão, diretor financeiro, né? E minha esposa, a diretora a Rosana Berti, Sim. também diretora geral, né? Ela cuida bastante da parte de seguros também. Não vamos falar de seguros aqui, porque a Sim. gente já tem um patrocinador aí, Obrigado. né? Mas assim, é muito importante porque a gente não tem lá por hábito
fazer seguros. A Tá. gente tem a profissional para Validar. cuidar deste item, né? É uma postura Então, bacana. a gente nunca se preocupou em Porque é um ter fator relevante dentro do condomínio. Total, né? muito, muito importante, né? Você ter uma pessoa, porque o síndico, vocês sabem bem, nem sempre ele está bem assessorado no sentido do corretor de seguro. Ele quer o mais barato. Por isso que eu conto com a Flecha 3. É. Flecha Não, e 3 agora não é só o merchan, agora é real. é É real mesmo. real, é real. O Calil fica 2 horas te explicando lá o que é o Ah, seguro. ah, Às vezes eu até falo pra ele, adianta aí, meu, adianta. Mas ele passa nos detalhes, né, porque é é, muita coisa, é né? muita Não coisa. é Então, simples, assim, não. a contratação do seguro é muito importante. Então, aparece lá a pólice da corretora XYZ Uhum. e você fala, pô, Ah, essa legal, aqui né? é Mas tá Breno. faltando um monte de coisa aqui, né? Você não pode deixar passar esses itens aqui. Pô, tem a responsabilidade civil síndico, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Recentemente, a gente teve um prédio no Pacaembu Uhum. que desabou, a casa do lado desabou, Nossa. desabou. Assim, incrível. Uma parede, só isso. Mas esse desabamento, ele veio até aqueles prédios antigos, sabe? Sim. E ele veio até a metade da garagem desse prédio. Nossa. E impactou muito, né? É assim, visualmente, né? E a vida dos condôminos mesmo, porque você fica pensando, pô, mas será que vai cair tudo e coisa e Sim. tal, né? E aí entra o papel do corretor de seguros, da seguradora, né? E felizmente essa pólice estava muito bem contratada, estava tudo Que bacana. certo, né? Foi uma obra, o muro custou R$ 300.000. Um muro. Mas por Nossa. que esse muro custou R$ 300.000? Subiu 3 tijolos? Não, né? Quer dizer, teve que fazer a contenção do desabamento vizinho, Uhum. né? Para que aquilo não. E assim, para não cair mais ainda, né? Eu não sou engenheiro e Sim. tal, mas assim, eles fizeram um reforço lá para a casa ficar quietinha lá, Sim. né? E aí vieram ajustando tudo isso e depois fizeram esse muro, que é um muro especial também, é um muro que tem um monte de tratamento lá, tem um monte de detalhamento técnico, por isso que custou 300 mil. E a seguradora Fez o pagou pagamento. Que 100%, quer dizer, o bacana. prédio não teve que pôr a mão no bolso. Isso foi espetacular, né? A gente sai de uma assembleia com todo mundo ok, né? Porque a gente fez uma assembleia específica para falar sobre isso e coisa e Uhum. tal. Foi Uma boa um evento, experiência. foi um evento importante e que teve uma solução excelente, né? Puta, que Quer dizer, legal. hoje tá lá o muro lá, você passa lá e fala, bacana, nunca você vai Bacana. imaginar que caiu tudo aquilo lá, e, enfim, foi. Falando em muro, Hum. sei que ainda tem uma extraordinária pra falar, mas por que parece que nosso tempo já tá finalizando. Você tinha uma Oxe. história legal de muro pra contar pra gente. Putz, grilo. Bom, esse fato é aquelas coisas que a gente vai vivendo com coisas de condomínio e é assim, né? Sim, Bom, essa história, esse caos, né? sim. É assim, eu saí da academia, Uhum. O cara ainda trabalha com domínio, tem tempo de fazer academia ainda, hein? Parabéns. Parabéns. saí da Isso é raro, isso é academia, raro. e sem o celular, né? Mais essa ainda, não levo meu celular para academia Pra mulher porque não ficar enchendo o Agora você saco. aplaude. Pra mulher não ficar enchendo o saco. Não, pra ninguém, né? Porque pô, você tá lá, não dá. Eu deixo lá e digo mais O ainda. bom é que ele não fica, né, tá fazendo aparelho na hora que tá esperando, fica lá no celular 2 horas, aquelas pessoas ficam no celular Não 2 horas. sou. Faz um Um exercíciozinho, exercício meia e hora no posta. celular. Ou e Não, posta, né? não sou esse aí, não. Tô longe disso aí. Mas enfim, e voltando, e me deparo com um carro enfiado dentro de uma casa, assim. Falei, nossa senhora, né? Mas que acidente até um pouco bizarro, meio estranho, porque no meio da rua, eu falei assim, essa pessoa se desgovernou e entrou dentro dessa casa, né? Não tinha muito motivo, assim, Sim. aparentemente. Enfim, passei meu caminho e fui para casa. Chegando em casa,
tirei meu telefone no modo avião, como de costume, Sim. e Uma enxurrada de. falei, nossa senhora, o que que será, né? O que aconteceu? Este carro que estava lá adentrado no, no muro da casa lá, Ah, pela metade, era de um condômino, de um prédio, que eu não vou citar, claro. que a gente administra, Uhum. e esse carro, ele tinha sido emprestado por um funcionário do condomínio, né? No meio da noite, né? Ele pegou, sabedor de que aquela chave ficava ali no contato, Meu Deus. Olha só a situação. ele saiu para dar um. Hoje é rolê, né? É. Para dar um rolê, Dá um jet. para fazer um passeio. E provavelmente, muito provavelmente, depois a gente ficou sabendo que sim, né? Sim. Tomou algumas, né? E acabou com o carro enfiado nessa casa aí, Meu Deus. né? Bom, e aí eu Olha a falei, dor de cabeça. olha a dor de cabeça, né? A gente, bom, Se não morreu, vai ser mandado embora. no final das contas, foi isso mesmo, né? Justa causa, justa causa, E o prejuízo do carro? BO, o prejuízo do carro. O condômino, ele conseguiu, junto à seguradora, reverter. Eu também acho, eu tenho para mim que o condômino ele não quis mais, ele não quis. Precisa abafar o caso. Ele não. E assim, não houve prejuízo pro condomínio. A única coisa que ficou para o prédio foi fazer a dispensa do funcionário por justa causa, Sim. e não houve nenhum tipo de problema nisso, porque existia o BO, Sim. né? Existia o flagrante, houve um flagrante Sim. por bafômetro, esse negócio, então foi por aí. Então, a gente fez a dispensa desse funcionário e vida que segue, né? Não houve prejuízo no sentido do seguro. Isso, Sorte, hein? que sorte, Porque senão você teria que fazer até um BO de roubo mesmo, pra você receber, né? Sim. Do condomínio, do seguro do condomínio. Pra Imagina isso. se isso vai pra Assembleia, que é o nosso tema. Imagina o caos que seria pra contar, pois é. pra... O condômino, eu acho que o condômino, ele foi muito, assim, ok nesse sentido. Assim, eu não quero perpetuar. que esse evento tenha uma importância tão grande na minha vida. Eu entendi isso, né? Então, E é pertinente até, né? ele falou, não, vamos seguir em frente, dispensa a pessoa e coisa e tal, e vamos em frente. Então, sabe, foi assim. Mas isso é um dos causos que a gente lembra, né? Que poderia ter sido até pior, mas não foi, né? O cara também não machucou, felizmente, né? Sim. Poderia ter se machucado, né? Enfim, mas também. Então Nesse foi só sentido, graças a Deus. Né? Rapaz, prejuízo. que o cara pega meu carro, eu queria que ele se machucasse mesmo. Você é doido. Tô lá em casa, meu carro tá. Uma que você não ia deixar o carro. Se fosse uma vaga compartilhada. Né? Imagina o choque, mas né? geralmente é isso, né? De você saber que seu carro não tá lá e além de tudo tá enfiado dentro de uma casa toda estourada. Vou jogar o ter lixo. prejudicado alguém, né? Vou jogar o lixo de madrugada. Acordei de madrugada, vou Nossa jogar o lixo. Aí Senhora. desço, cadê meu carro? Você tá doido, rapaz? Nossa senhora. É verdade. Meu Que Deus do barato, céu. Que legal. Olha, queria te agradecer demais pela participação. Eu Uma agradeço. alegria. Aprendemos bastante, aprendemos várias dicas legais aí. Sem E dúvida. queria que você fizesse suas considerações finais. Bom, Jonathan, eu assim, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, Isso é porque eu ótimo. sou um iniciante total nisso daqui. Pra nós é uma alegria. Foi. Muitas estreias passaram aqui, né, meu? Foi. Muitas. Eu achei que eu estava um pouco preocupado. Eu falei, putz, o que eu vou falar, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou me comportar, né?
Mas eu achei que foi muito tranquilo. Vocês deixam o entrevistado. Eu fiz lição de casa, lógico que eu assisti os seus últimos podcasts, achei muito interessante e por Obrigado. isso vim, né? Não ia vir só por vir, né? Obrigado. Então, acho o projeto interessantíssimo. Eu acho que esse é um projeto muito legal. Vocês estão num local muito legal, me receberam muito bem nas preliminares ali, quer dizer, pô, é uma coisa que é atual, Sim. né? O Sim. podcast. Eu Isso foi vejo uma... pelos meus filhos, eu tenho um de 24 e uma de 17, quer dizer, eles vivem em podcast, Sim. né? Casimiro tá toda hora lá, Impressionante. né? Impressionante. Impressionante, É né? impressionante. Inclusive eu e minha esposa agora a gente assiste podcast de Casimiro também, né? Agora vamos começar a assistir agora Poxa, da obrigado. Vai ser Solvit, uma alegria. né? Então, assim, acho o projeto maravilhoso, muito bom, e eu acho que bacana vocês terem os patrocinadores. Sim. Eu tô super satisfeito, muito mais do que imaginava que estaria. Eu Que achei muito bacana, que legal legal. mesmo. Isso é Eu bom. agradeço demais poder estar aqui. Essa experiência foi uma experiência bem interessante. Poxa, que Eu já legal. tenho que legal. 55, então assim, Fazer uma coisa nova, né? você vê, foi muito interessante Que para mim. legal. Foi Obrigado. muito interessante. Isso pra gente é uma alegria, né? Porque a nossa ideia desde o início, Sim. sempre falei pro Jonatas, né? Mercado condominial, eu sempre falo isso em todo podcast, né? Mercado... Você tinha livrado os 2 últimos episódios. os dois agora... últimos eu livrei, mas não dá. O mercado condominial ele é chato. Ele é um assunto... Maçante, não é um né? assunto maçante, né? Todo mundo que não gosta de ir pra assembleia, né? Eu falo que a gente tem até que mudar a forma que a gente tem que apresentar as assembleias. As assembleias, o povo não desce porque é chato, é momento de discussão. A gente tinha que mudar... É difícil mesmo. a gente tinha que mudar as assembleias para um momento de descontração. De momento de você falar assim, eu tenho uma alegria de resolver, deixar meu condomínio melhor. Deixar meu condomínio melhor. Isso parte muito da gente, eu acho que da gente, né, que está no Síndico, meio gestor, administrador. condominial, para tentar mudar um pouco. E não é um trabalho que vai ser daqui a 2, É formiguinha, 3, tem que ser de formiguinha, E né? tem que começar, né? A gente tem que começar a eletrificar as pessoas de uma forma diferente para elas participarem. E o projeto inicial, falei pro Jonas que é justamente isso, é trazer de uma forma diferente, uma forma mais leve, com as piadas chatas. Piada ruim, né? A gente, Piadas ruins. a expertise, quem trabalha com condomínio não pode ser bom de contar piada, cara, né? Então, assim, a gente tem que trazer essa forma diferente de tratar do assunto, porque senão, cara, é mais uma assembleia, é mais uma coisa assim, o quê. E que bom que você falou isso pra gente. Sim. Pra gente é uma alegria, repito, né? Pra gente é uma alegria, porque quer dizer que a gente tá alcançando um pouco do nosso objetivo, que é deixar mais leve as coisas. E que vem informação. E que, né? O que a gente falou aqui de Fundamental. informação? Muita informação. Tem muita dica aí, hein? Então. Wellington? A gente faz os cortes, né? Tem que fazer um corte com dica aí, hein? É o que eu falo. O Código Civil tá lá, uma convenção, qualquer um pode ler. Os macetezinhos de experiência. As pauladas. É só aqui. Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. Como que é o nome do programa? Você tava na rádio, né? Quem apanha nunca esquece. Vai ser o quadro. Vai ser o quadro. Quem apanha... E assim, pra gente... Agradeço a sua presença. Puxa, fizemos aí o convite pra você aceitou na hora. Pra gente foi muito uma alegria. Bom. E que bom, cara. Bom que esse nosso objetivo tá sendo alcançado aí. Ficamos felizes com isso também. Maravilha. Beleza. Ale, também quero te agradecer demais. Obrigado. E reitero aí as palavras do Wellington. Para nós é uma grande alegria ouvir, porque o projeto é o objetivo. A gente tem esse aspecto de mais bem-humorado, enfim. A gente recebeu aqui alguns amigos bem chegados, então foi esse bate-papo e que bacana, estamos nos conhecendo hoje. Que bom. E tivemos essa energia bacana, então muito legal, te agradeço. Parabéns pelo trabalho também, né? Muito obrigado. Uma história bem longeva, né? Então, carregando o nome do pai, até brincamos um pouco sobre isso, né? O peso, então parabéns pelo trabalho. Vou agradecer agora também o pessoal que ajuda a gente a pagar essa quantia, né? Maravilha.
Então vamos lá. Vamos lá. Diferencial Serviços, ABCV para-raio, sorteio de vagas, e vocês receberam o elogio do Alexandre aqui, que era com os controlinhos da Assembleia, certo? Isso aí. Petros Desentupidora, Portal SEG Sistemas, Segurança Eletrônica, a SEG Energy, Energia Solar, Honest Market Brasil, Mini Mercado e Franquia, Imperador, Equipamento contra Incêndio, Flecha 13, Corretora de Seguros e a Elsis, Fechadura Eletrônica. Well, quero te agradecer também, obrigado. Valeu, Jonas. Ale, valeu. Muito obrigado. Time, espero vocês quinta-feira que vem, 8 horas da noite, o último episódio voltado para esse universo da administradora. Forte abraço. Valeu, gente.